capítulo 6, versos de 1 a 7. Segunda Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. O título, como está lá em cima, Machados Perdidos. Se você não tem uma Bíblia, você pode pedir, que o pessoal vai ter um prazer em te fornecer uma, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por termos o privilégio de fazer parte desse momento, Senhor, de adoração, com canções, com comunhão, com ofertas, Senhor. E nós queremos abrir o nosso coração para a Tua palavra. Começar por mim, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar essa noite, que o Senhor possa nos levar a um local de redenção total, Senhor, onde o Teu Espírito Santo venha transbordar em nossas vidas e a Tua palavra venha nos transformar, Senhor, no nome de Jesus. Diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Bom, Elias, ele foi um dos profetas mais icônicos da Bíblia, né? A gente tem várias passagens maravilhosas com ele, né? Ao lado de Moisés, ele é um dos maiores profetas da Bíblia. E Eliseu era um discípulo dele, andava junto com ele. E a história de companheirismo dos dois, a amizade desses dois é fascinante, né? E contém uma das passagens mais tocantes da Bíblia, que é o seguinte: Eliseu, assim como muita gente, sabia que Elias ia ser levado embora. Podia não saber na totalidade, mas sabia que ele ia ser levado embora. Muita gente sabia disso. E chegando esse dia, Eliseu, aquele sentimento de irmão, de amigo, de discípulo, não queria se separar do mestre. E aí Elias fala para ele, dando aquelas despistadas, né? Você fica aqui que eu vou lá em Betel, tá bom? Aí ele falou: de maneira nenhuma eu vou me separar de você. E vai junto com Elias para Betel. Chegando lá em Betel, Elias vai fazer o que tem para fazer, e os discípulos vêm atrás de Eliseu: você sabia que o teu mestre vai ser levado embora hoje? Sabia, mas não quero falar sobre isso. E aí Elias termina o que tinha para fazer lá e falou: agora você fica aqui que eu vou lá para Jericó resolver uns problemas. Aí ele falou: de maneira nenhuma eu vou me separar de ti. E vai junto com ele de novo. Chegando lá em Jericó, mesma situação. Elias faz o que tem para fazer, daqui a pouco os discípulos de lá vêm falar com Eliseu: sabia que o teu mestre vai ser levado embora hoje pelo Senhor? Então Eliseu fala assim: sabia, mas não quero saber disso agora, a gente não precisa conversar sobre isso agora. Mesma coisa, Elias faz o que tem para fazer e convida Eliseu: vamos até ali o Jordão. Chegando lá no Jordão, Elias tira a sua capa, bate no rio, o rio se separa em dois, os dois atravessam. Elias vira para Eliseu e fala: olha, eu preciso ir embora, o que eu posso fazer por você? Eliseu pensa e fala assim: bom, eu quero me tornar o teu sucessor, eu quero ser o teu sucessor profético. Ele falou: olha, isso aí é difícil, cara, não sei.
Então Deus manda uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, que separam os dois. E Elias é levado num redemoinho. Quando ele é levado, a capa dele cai no chão. Eliseu vai, pega a capa, bate no Jordão, o Jordão se separa novamente, ele atravessa, e ali os discípulos todos ficam sabendo que ele verdadeiramente seria o sucessor de Elias. E Eliseu de verdade se tornou tão grande, tão notável quanto foi Elias. Através dele, Deus fez muitos milagres, principalmente na questão estratégica das guerras de Israel. Os inimigos iam pegar, os caras já não estavam mais lá, porque Deus havia falado para Eliseu, Eliseu havia falado para o rei, e eles sumiam. Inimigos ficaram cegos e depois foram curados por ele. Ele fez muita coisa. E ele ressuscitou uma criança, ele tornou um rio mais puro, ele multiplicou pães, ele curou o príncipe Naamã, uma história que vocês conhecem bem. Mas eu particularmente, eu gosto muito da história do começo do ministério dele. Ele está atravessando uma cidade e vem um bando de molecada, de jovens, zoar o cara. Ele tinha um probleminha, que ele era calvo. Então aquela molecada começa a falar, vai careca, olha o careca lá. Eliseu fica doido da vida e fala assim, e amaldiçoa os caras. Aí olha só, da floresta saem 2 ursos enormes, 42 vítimas naquele dia. Morrem 42 naquele dia. Qual a aplicação para as nossas vidas? Não mexe com careca, gente. Carequinha é gente fina. Carequinha quer passar de uma cidade para outra, de boa, Deixa o careca em paz. O legal é que mesmo depois de morto, e o corpo decomposto, Eliseu continuou a ser milagroso. Teve uma guerra, jogaram um morto numa cova onde ele estava enterrado. O corpo desse morto bateu nos ossos de Eliseu, e adivinha o que aconteceu? Pum! O cara voltou a viver. Demais, ele fez realmente muitas coisas. E ele herdou também a responsabilidade de seu mestre, que era a escola de profetas. Não foi Elias que fez a escola de profetas, na verdade foi Samuel que fez, mas ela foi passando a geração do profeta. Então foi para Elias e depois vem para Eliseu. E não é segredo nenhum que na palavra de Deus, claro, Deus valorize a palavra dele, porque ele é a palavra, ele é o Logos, ele é o verbo. Mas a gente encontra também na Bíblia o endosso de Deus em haver escolas, haver escolas que incrementem o ministério, o serviço no ministério. E aqui também nós temos a nossa escola de ministério, e é tremendo, porque ela sempre dá frutos por muito tempo. A gente só tem a agradecer a Deus por cada vida que passa por essa escola, e é impressionante como essa vida é transformada, incrementada, e ela passa a agir com muito mais efetividade no corpo, seja aqui ou em outro lugar. E a gente gostaria muito que a escola de ministérios estivesse todo ano, mas ainda não é possível fazer isso. Só que a cada ano que ela é feita, a gente vê crescendo tanto o número de servos para ensinar e tudo mais, e a gente vê esse sonho, graças a Deus, chegando cada vez mais perto. A gente espera que a próxima escola seja bem rápida. Então essa é de grande importância, que todos nós colaboremos com o corpo de forma prática também, com os dízimos, com as ofertas, para que no futuro a gente tenha um staff integral aqui, onde a palavra de Deus possa ser expandida da forma como ela é agora, com muito mais intensidade. Tá bom? Então a gente pode fazer parte disso, você pode fazer parte disso, ore por isso e participe disso daí. E foi enfrentando essa necessidade de expansão física da escola que os discípulos se viram com essa questão. O verso 1 diz assim, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? E lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões.
E Eliseu disse: podem ir. Bom, maravilhoso ver que os discípulos tomam essa iniciativa frente a um problema real, e a gente vê como Deus se manifesta. Deus não está só naquele líder, naquela pessoa que está à frente, mas Deus está em todos nós, agindo com os mais diferentes talentos e tocando cada um para grandes ideias e tudo mais, como fez com eles. Eles olharam: olha, existe um problema prático aqui. A escola tem prosperado, os alunos têm crescido e esse espaço físico está pequeno. Que tal se a gente fizesse uma escola um pouco maior? Que tal se a gente fizesse um lugar maior onde a gente pudesse se reunir? Mas o bacana é que eles não tiveram só essa ideia e foram fazer, mas eles foram consultar o líder deles. Eles tiveram essa submissão, eles tiveram que dar essa honra para Eliseu. Eles foram conversar com eles, né? Porque a ideia podia ser maravilhosa, a ideia podia ser perfeita, mas assim como em todo lugar, não é porque você tem uma ideia que parece ser a mais engenhosa de todas, que você vai sair fazendo em qualquer ministério, em qualquer reunião. A sua ideia é válida, ela é muito bem-vinda, mas converse com o líder, converse com o pastor, converse com o líder de ministério. Seja num culto normal, seja num evento, respeite e honre essas pessoas que Deus colocou para estar à frente. E não só nisso, né? Em casa também. Porque como casal, como família, marido, mulher, filhos, a gente precisa estar na mesma página, a gente precisa estar na mesma direção, falando a mesma língua. Não é segredo que as mulheres são muito mais espertas que nós, né? Mas não é por isso que elas vão sair fazendo tudo, né? Conversa com o marido, mostre sua ideia para o seu marido, seu projeto, aquilo que tem tocado o seu coração. Orem juntos, busquem a resposta de Deus. Independente de qual for a resposta do seu marido, suporte ele. Né? Se for uma resposta negativa, não fica atrás esperando, vai dar errado, ele vai ver só. Fala, não te disse, não faça isso, pô, não estrague tudo. Né? Suporte ele e fale: eu estou junto com você. Deus te liderou isso, estou junto com você. Ok? Então um deles perguntou no verso 3, não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, ele vai com eles. Né? Um verdadeiro líder, ele se põe a servir e trabalhar com os liderados da mesma forma. Né? Ele ama estar no meio dele. Jesus era assim, Jesus andava no meio dos discípulos. Então imagine, o Criador de todas as coisas, de todas as ciências, que sabia de tudo, está ali cercado de gente humilde, que ainda não sabia nem se a terra era redonda ou se era plana. É verdade, hoje ainda a gente discute isso daí. Mas imagina, naquele tempo Jesus amava estar com eles. Né? Jesus amava cada talento dele. Jesus olha para a gente, foi ele que fez a gente, foi ele que criou, foi ele que depositou isso em nós. Então é uma beleza que vem para ele tá com você, olhar como você se comporta, olhar como você o adora, suas ideias, está no meio do seu povo. Né? 4. E foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Então, cortar árvores com machado exige técnica, além de força. Né? A gente nunca deve acreditar que ministério é algo somente intelectual. Não, é algo prático também. Né? Às vezes de soluções muito elementares. Né? Limpar a sujeira do banheiro, é limpar o lixo que está aqui, é trocar uma lâmpada. Né? Não é porque você faz parte de uma escola, de ministério, de um curso teológico, que você vai se reunir com os outros para orar, para ver se vai levantar alguém para tirar o lixo do chão. Não, você tira o lixo do chão. É um ministério prático. E o mais incrível é que através dessas coisas tão práticas, tão simples, Deus usa essas coisas para explicar outras muito profundas para nós. Ao fazer um bolo, ao fazer um café para os irmãos, ao limpar o chão, ao trocar uma lâmpada, Deus nos revela coisas grandiosas, que às vezes ali, cercado de livros, a gente não passa às vezes desapercebido. Né? 5. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Então, a lâmina do machado, que escapa nesse momento, ela pode ser considerada uma ilustração do Espírito Santo de Deus. Né? Com ele, a gente é eficaz,
a gente é pontual, a gente consegue fazer o trabalho que foi proposto, mas sem ele a gente é inútil, a gente não consegue fazer nada. Então, a madeira que ficou na mão do aluno representa o quê? A nossa carne, né? Que sozinha não vai a lugar nenhum. O aluno podia estar com vergonha porque aquele machado escapou e ficar ali. Sabe quando o cara fica fazendo um ventinho ali, balançando as árvores, tocando na madeira, né, meu? Para ninguém notar, fazer aqueles movimentos todos. Ia fazer aquele chabuzinho, mas eficazmente ele não ia fazer nada. Ele não ia conseguir derrubar árvore nenhuma. Da mesma forma, nós, quando tentamos fazer algo sem o poder do Espírito Santo de Deus, né, a gente vai usando cada vez mais a nossa força, a gente vai drenando cada vez mais a nossa energia, vai ficando cada vez mais deprimido, né, e a nossa força não leva a lugar nenhum além disso daí. Só que esse discípulo que perdeu a lâmina do machado, que perdeu o ferro do machado, ele não tentou fingir. Ele foi rápido no mestre dele para dizer algo interessante. Olha, o machado era emprestado. E essa é a grande chave para entender essa passagem, né? Porque aquilo que Deus atua em nossas vidas, o nosso talento, tudo que vem de bom da gente, não é nosso, mas vem do Pai das luzes, né? Vem dele, é emprestado. Nós somos mordomos. E há um grande perigo quando a gente acha que aquilo é nosso, que nós somos queridinhos, né? Que nós somos especiais, um mais do que os outros. A história de Sansão revela isso de maneira muito trágica. Vocês conhecem lá em Juízes 16. Dalila, ela chega para Sansão e fala: Sansão, os filisteus vêm contra você. E aí ele tenta se levantar, mas ele repara que o quê? Que o poder tinha ido embora, que a força tinha ido embora dele. Então os filisteus vêm, pegam Sansão, amarram Sansão, furam seus olhos, tiram sua visão e põem ele para girar um moinho, feito um animal. Um homem que tinha derrotado todos os seus inimigos, que governou 20 anos Israel. Um cara que entrava na floresta, pegava 200 raposas, e de par em par, amarrava o rabo da raposa com uma tocha, ia no campo do inimigo, nas colheitas do inimigo, soltava as raposas para destruir o campo dos inimigos. Eu não consigo pegar nenhuma galinha no quintal de 2x2, cara. O cara pegava 200 raposas. Como é que o cara fazia isso? Deus fazia isso. Mas nada começou assim. A gente é muito rápido para julgar Sansão. Então, se a gente lembrar da história, com tantas mulheres no acampamento, ele gostava de se meter com as filisteias, ou as filistretas, né, como a gente costuma chamar, as filistretas. Ele gostava de se meter com elas, se bebia, se embriagava, estava sempre ali com prostitutas e tudo mais, até que ele se envolve com essa moça, com essa Dalila. Só que Dalila havia já sido corrompido também pelos filisteus. Vai, consegue o segredo dele, porque a gente não aguenta mais perder para esse cara aí sozinho. Então você vai lá, ele está apaixonado por você, você arranca esse segredo dele. E aí ela vai, com a exuberância dela lá, sensualiza para Sansão e fala assim: qual é o segredo aí dessa força? Sansão, como era da farra, ele fala assim: é o seguinte, se você me amarrar com tiras de couro, tal, acabou a minha força. Então ele dorme, amarram ele. Quando ela fala: os filisteus vêm contra você, Sansão. Aí ele se levanta, faz plac-tizum, não vai a lugar nenhum. Bate em todo mundo, derrota todo mundo, e está tudo certo, menos com Dalila, que fica muito triste. Fala: o que você fez? Você falou que gostava de mim, você falou que queria ficar comigo, que eu era o amor da sua vida, por que você não me conta a verdade? Aí Sansão falou: tudo bem, eu vou falar a verdade dessa vez para você. Se você pegar cordas novas e me amarrar, acabou. Minha força vai embora. E aí Dalila vai, fala para os filisteus, eles confeccionam cordas novas, está ele lá com a Dalila, cai no sono, é amarrado novamente. Sansão, os filisteus estão aí. Ele levanta, rompe aquilo ali igual uma linha. Mesma história, acaba com todos eles.
E Dalila está ali esperando. Tá vendo? É isso que é amor? É isso que você tem para me mostrar? Só mentira? Ele, eu sou brincalhão. Você não sabia que eu era zoeiro? Eu gosto de brincar, pô. Claro que não é isso, não. Não, eu amo você, sim. Então me conta, qual é o segredo da sua força? E aí ele começa a arrumar para um campo perigoso. Ele fala assim, se você pegar minhas 7 tranças, amarrar num eixo de tecelão, acabou, estou lascado. Então repare que ele sai da brincadeira, de uma área, vamos dizer assim, um pouco distante, e aí ele já começa a chegar perto da verdade. Ele já começa a se aproximar do segredo. Ele chega perto do cabelo. É uma mentira? É uma mentira. Mas ele já está se aproximando do segredo que era entre ele e Deus. E aí, a mesma história. Sansão, os filisteus contra você. Ele arrebenta aquilo, arrebenta todo mundo. E aí Dalila, pacientemente, dia após dia, igual uma goteira velha, fica na orelha de Sansão. Você não me ama. Você falou que me amava, mas na verdade você não me ama. Se você me amasse, você tinha contado o segredo. Conta o segredo para mim. Vai um dia, vai 2, vai um monte de dia. Até que o cara chega e fala assim, olha, nunca passou navalha no meu cabelo, na minha cabeça. Se fizer isso, minha força vai embora. E aí, acontece o que aconteceu com ele. Né? E aí, sempre quando a gente chega nessa parte da história, a gente ainda fala assim, mas o que se passava na cabeça desse sujeito para ficar brincando desse jeito, para chegar nesse ponto de contar esse segredo e agora ficar daquela forma? Ora, Sansão era nazireu, e como nazireu, ele tinha pelo menos 3 ordenâncias bem fortes. Ele não podia tocar em nada que fosse morto. Ele tinha que manter uma distância da vinha. E ninguém podia tocar no cabelo dele, cortar o cabelo dele. Mas Sansão luta com um leão. Ele mata um leão. Mais tarde ele volta pelo caminho, e aí tem um monte de abelha perto daquele leão. Ele está com fome, abre o leão, pega o favo de mel e come. Ainda leva para a família. Leva aquilo embora, come aquilo. Então veja só, ele matou um leão, depois passou por lá, a carcaça do leão, e ele toca num corpo morto. E a força dele continua com ele. Aí ele fala, Aí ele começa a se envolver com esse monte de mulher, tomar todas, e a força dele continua com ele. Então, quando chegou nesse estágio com Dalila, ele pensou assim, eu sou especial, eu só posso ser especial. Deus gosta de mim de uma forma diferente. Eu sou diferente. Porque o Sansão, acredito, que não era nenhum halterofilista. Né? Porque se fosse assim, era fácil de identificar o segredo dele. Ele faz 400 flexões por dia, de tarde, à noite, sei lá. Ele devia ser um cara assim, tipo Andrew. Né? Só que o cara, derrubava todo mundo. Não tinha quem pudesse com ele. Então, ficava todo mundo pensando, de onde vem o segredo desse cara? E Sansão se achou especial. Sansão esqueceu que aquilo era emprestado. Aquilo não era dele. Ele brincou com Deus. Da mesma forma como às vezes a nossa vida caminha desse jeito. A gente vai brincando com o perigo e falando, Deus ainda está aqui. Né? Deus permanece do meu lado. Deus gosta de mim. Eu devo ter algo especial, eu devo ter algo diferente. Né? Mas o discípulo de Eliseu, quando ele perdeu o machado, ele viu que sem o machado ele não ia concluir o seu trabalho. Ele não fez o que Sansão fez. Ele percebeu que aquilo era emprestado, que não adiantava ficar fingindo. Então ele faz 4 coisas muito interessantes. A primeira delas, ele clama. Né? Ele clama por ajuda. Ele gritou, mestre, o machado se foi. O machado se foi. Então, quando nós clamamos a Deus com essa honestidade, com essa franqueza, dizendo ao Senhor, Senhor, o poder que eu sentia, a tua presença, aquela vontade que eu tinha de fazer tantas coisas, não está mais comigo. Senhor, me ajuda. Devolve isso para mim, Senhor. Eu quero estar contigo, eu quero ser usado. Eu quero ter esse prazer na minha vida de novo.
Deus é claro que Ele vai devolver, é claro que Ele vai dar. A gente, quando observa a história, por exemplo, do filho pródigo, que pega a herança do pai, sai pelo mundo, gasta tudo, faz a farra e depois percebe quão estúpido ele foi. E aí ele volta quebrantado, querendo um lugar, ao menos entre os trabalhadores, porque os trabalhadores do pai dele, os servos do pai dele, comiam melhor do que ele, que estava comendo com os porcos. Então ele volta para casa quebrantado, humilde, pedindo para ficar na casa do pai. Quando o pai avista ele, o pai nem espera, o pai vai de encontro a ele. Essa é a única vez que nós vemos a figura de Deus com pressa, em correr para o filho arrependido. E ele abraça o filho, e ele põe o filho de volta no banquete. Né? E é isso que a gente deve fazer também, quando sente o machado fugir. Clamar a Deus, buscar o Senhor. Né? Não ficar com um pedaço de madeira na mão, fingindo que está tudo bem, fazendo barulho que é ineficaz, mas ir de coração quebrantado ao Senhor e falar: Senhor, eu quero aquilo de volta. Verso 6 diz: o homem de Deus perguntou: onde caiu? Então esse é o segundo ponto, voltar atrás. Onde você estava quando o poder de Deus, você começou a notar que ele se foi? Né? Onde você estava quando as coisas depois não aconteceram mais como eram? Você estava provavelmente buscando a reunião de oração, você estava estudando a Bíblia, você estava orando no ônibus, você estava orando no banheiro da empresa, você estava de manhã aqui com o Joey no Doutrinas Bíblicas, você tinha sede, você tinha fome de Deus, você era usado, você dizia para as pessoas com quem você encontrava o que Deus tinha feito na sua vida, você queria trazer as pessoas para a igreja, você queria evangelizar. Você usava os 10 minutos de manhã que você tinha em casa para ler uma passagem da Bíblia, porque você sabia que aquilo podia fazer total diferença em algum momento do seu dia. Jesus, ele nos reforça esse pensamento quando ele fala em Apocalipse para a igreja de Éfeso: olha, lembra do lugar onde você caiu, lembre-se de onde você costumava estar, volta a fazer as obras que você fazia, as boas obras. Então esse é o segundo segredo que ele nos mostra aqui, é voltar a fazer aquilo que você fazia quando a presença de Deus, quando o Espírito de Deus era extremamente abundante na tua vida. Ah, mas aí é que está o problema, Naldinho. Eu não sinto vontade, não. Eu não sinto vontade de orar, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, eu não sinto nada disso. A questão é que aquilo, desculpe a palavra, aquilo que nós sentimos faz diferença nenhuma, aquilo que você sente. Porque sentimento, meu irmão, hoje você é de um jeito, amanhã você acorda do outro. Hoje você gosta de alguma coisa, amanhã você não gosta mais. É moda, é igual moda, sabe? Sentimento é volúvel, ele muda. Então a gente não pode ficar dependendo do sentimento. Sentir algo dificilmente vai ser eficaz na tua vida, vai te levar a alguma atitude. Agora, atitudes, elas vão gerar sentimentos. Né? Tem uma história interessante de uma mulher que ela procura o pastor. E ela está passando por uma crise no casamento dela. Então ela procura o pastor e fala: olha, pastor, eu vim aqui falar com o senhor porque eu quero me divorciar. Meu marido me despreza, meu marido é um ignorante, ele não liga para mim e eu quero me divorciar. Na verdade, pastor, eu queria mesmo matá-lo, mas como é muito grave, eu só quero me divorciar. Aí o pastor, vendo o jeito que ela estava, o pastor falou: o que você está falando faz sentido. Mas vamos fazer o seguinte, ó. É 3 meses só, você vai fazer isso, tá bom? Ela falou: o que seria? Durante 3 meses você vai mimar o seu marido.
Durante 3 meses você vai mimar o seu marido. Você vai na feira, você vai comprar aquelas frutas que ele gosta, sabe? Que você não compra faz tempo. Você vai comprar aquelas frutas que ele gosta. Você vai fazer um café da manhã para ele, daquele jeito que ele gosta. De vez em quando, os maridos são muito folgados, vocês. De vez em quando, você vai lá, né, uma vez por semana, e serve esse café na cama dele, serve um cafezinho na cama dele. Quando ele chegar de noite, você veste um vestido bonito, coloca aquele perfume gostoso, põe as crianças para longe, né? Faz um jantar maravilhoso. E a mulher já falou assim. E também, quarta-feira você faz o seguinte, você põe na Fox Sport, prepara uns quitutes lá, uma bebidinha para ele ver o jogo de boa, né? E manda bala. Ela falou, você está louco, meu? Eu acabei de falar que eu odiava. Ele falou, calma, vai fazendo isso aí. Só que é o seguinte, depois desses 3 meses, no final desses 3 meses, o que você faz? Quando ele chegar de noite, você vai estar toda descabelada, a casa suja, as crianças fazendo aquela zoeira, né, tudo desarrumado, você fedida, Grey's Anatomy na TV, e aí você atende a porta e mostra o divórcio para ele. Ela falou, bom isso, entendeu? Você levanta para depois esmagar o cara. Aí ela falou, legal, gostei. E aí a mulher partiu, ele falou, tá bom. E aí passaram-se 2 meses e meio, o pastor ligou para ela. E aí, como é que tá? E o divórcio, os papéis do divórcio estão andando? E aí, já pensou como é que você vai fazer? Ela, pastor, tá tão bom. Tá tão bom, a gente nunca se amou tanto, pastor. Eu nunca amei tanto esse homem na minha vida, pastor. E ele também tem respondido de maneira tão boa. Não quero nem pensar nisso. O pastor deu risada. É claro que ele sabia que isso ia acontecer. Porque aquela mulher estava destruída. Ela não tinha nada nela que a levasse a ter uma atitude positiva. Então ele faz com que ela tenha essa atitude dessa forma. E os sentimentos seguiram aquela atitude. A palavra de Deus nos diz em Mateus 6:21, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ela derramou os tesouros dela naquele homem. Então o coração dela foi mudando a respeito daquilo. E as respostas dele também. Então, em cima de uma atitude, ela construiu uma emoção verdadeiramente positiva. Então, da mesma forma, a nossa vida espiritual. Não importa o que a gente sinta nesse momento. Não sinto vontade de orar, ora. Não sinto vontade de ler a palavra, leia. Não sinto vontade de ir naquela reunião. Meu amigo, rompa com tudo que te atrapalha e vá naquela reunião. Sabe? Volte àquele lugar. Né? Não fique nessa latinidade de ficar sentindo coisinhas. Né? A gente gosta muito de ficar sentindo coisinhas. Não, meu amigo, toma uma atitude. Vá nessa direção. E aí as emoções vão mudar. E aí os sentimentos vão mudar. Você vai descobrir isso. Lembre-se onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Apocalipse 2:5. Ainda no verso 6, ele diz, quando lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Então o terceiro ponto é lançar. O profeta ele arranca um galho, um pedaço de madeira, joga na água, lança na água, então a lâmina, o ferro, ele flutua, né, igual aquele ali. Em Êxodo 15, logo depois da saída do povo hebreu do Egito, comemorando, cantando, fazendo festa, eles passam 3 dias e aí eles sentem muita sede, estão morrendo de sede. Eles chegam num lugar, numa fonte e vão beber água. Só que essa fonte estava amarga. E aí eles começam a amaldiçoar Moisés. Foi para isso, para que tu não trouxe, aquela história toda, né? Fez a gente sair de lá para morrer aqui e tal. Aí Moisés vai e clama a Deus. E Deus fala assim, você pega um arbusto, em algumas traduções uma árvore, né?
e lança nessas águas. Então ele faz isso, ele lança aquele arbusto naquelas águas e elas se tornam o quê? Elas se tornam doces, elas se tornam saudáveis e o povo toma aquilo. Então um arbusto, uma árvore, um madeiro, a gente sabe muito bem que é a figura da cruz. A gente pode pensar que por causa dessa distância que nós tomamos do Senhor, por causa dos dias que nós vivemos, a nossa vida se tornou amarga ao Senhor. Mas não, nunca. O Senhor está sempre querendo nos restaurar. A nossa vida está sempre a uma oração da restauração, do perdão do Senhor, do derramar do Espírito dEle. O amor dEle não falha, o amor dEle não muda. Não existe isso, é uma acusação demoníaca. O gosto amargo se tornou doce. A minha vida, ela se tornou limpa por causa do sacrifício de Jesus, por causa do que Ele fez naquele madeiro. Então, nós devemos lançar todas essas acusações, todas essas dúvidas, lembrar que elas pararam lá naquela cruz, lembrar que elas pararam naquele madeiro, lembrar que elas pararam naquele lugar. E o verso 7 nos diz: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Então, o ponto 4, esticar o braço e pegar. O impossível foi feito, o milagre está ali, a lâmina pesada, o ferro pesado está flutuando sobre as águas. Agora o meu trabalho é ir até lá, esticar a mão e pegar o ferro do machado. O rapaz ele podia falar para Eliseu assim: Eliseu, que legal, está flutuando, bota aqui na minha mão. Ele podia ter falado isso, já fez o mais difícil, agora é só colocar aqui na minha mão. Mas Eliseu fala: não, vai até lá, estica o teu braço e pega. Tem muita gente que fala assim: Deus vai derramar o Espírito Santo mesmo, eu estou aqui de boa, Ele sabe meu endereço, então se Ele quiser eu estou aberto para isso aí. Mas as coisas não funcionam assim. A gente vê em Gênesis capítulo 8, quando a representação do Espírito Santo é a pomba. Então Noé está ali envolto às águas e ele precisava saber se a terra já havia aparecido. Então ele pega e diz lá em Gênesis 8, 9, ele solta a pomba, mas a pomba ela volta, diz: mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca. Voltou para a arca a Noé. Então, ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Então, observe que há um trabalho de cooperação aqui. Noé soltava a pomba olhava o lugar, voltava, mas ela não entrava na arca direto. Ele esticava a mão e trazia ela de volta, e assim ia. Então, não é diferente do relacionamento de Deus e o seu Espírito. O poder está disponível, o Espírito Santo está disponível, mas eu preciso esticar meu braço. Eu preciso levantar meu braço em fé na direção daquilo que Deus já disponibilizou. A gente não pode simplesmente sentar na cadeira, cruzar os braços e dizer: tanto faz, eu estou aqui, se quiser eu estou aberto aí ao Espírito Santo. Não é dessa forma. Jesus ele colocou desse jeito para a gente em Lucas 11, verso 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem ficar de braço cruzado, a quem não fala nada, a quem pedir. Então, a gente precisa falar, a gente precisa clamar, a gente precisa voltar atrás, a gente precisa realmente pedir aquilo. Senhor, eu quero participar desse milagre, Senhor, eu quero participar da Tua obra, eu quero ser usado por Ti, Senhor. Derrama do Teu Espírito, porque sem Ti eu sou assim, eu não vou a lugar nenhum, eu não consigo passar disso aqui. Então, a passagem do machado perdido é um milagre de restauração, gente. É uma mensagem para todos nós
que precisamos do poder do Senhor em nossas vidas. Para quem está cansado de lutar em suas próprias forças, para aqueles que estão debilitados de tantas batalhas, né, na vida, mas principalmente, né, gente, para você que eu não sei quem é, que às vezes está escondido atrás de um sorriso, de uma vida aparentemente impecável, às vezes até envolvido em ministérios, mas que está batendo com o cabo, está fazendo barulho só, não está derrubando árvore nenhuma, né? Para ninguém notar que algo foi perdido. Então, que o Senhor derrame sobre nós seu poder, né? Que o Senhor, nós possamos ter esse machado, né, eficiente nas nossas mãos. E é interessante saber que essa folga no machado, ela não acontece assim, de repente. Ela vai aos poucos. O cara vai trabalhando e aquilo vai ficando folgado. Mas como é que conserta isso daí? O cara vai lá com o machado, mergulha num recipiente com água, a água entra, expande a madeira, o machado aperta de novo. Então vocês sabem, a água é uma figura da palavra de Deus. E a madeira, como eu falei, a carne. Então, Paulo nos fala em Efésios 5, 25 ao 27, nessa analogia entre marido, mulher, a igreja e o Senhor. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O próprio Jesus fala em João 15, 3, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então, o Senhor sempre nos oferece soluções, queridos, né? Para a gente parar o que a gente está fazendo, né? Para a gente poder mergulhar o machado na água, né? Ou seja, para a gente voltar naquele lugar, na nossa vida de palavra, na nossa vida de oração, de comunhão com Ele. Mas a gente sempre acredita que pode fazer mais alguma coisa. A gente sempre tem uma tendência a procrastinar. Sabe, eu estou fazendo isso aqui hoje, o machado está meio folgado, mas ainda dá para fazer esse trabalho, entendeu? E aí vai fazendo até que, quando for ver, o machado escapou. Mas nós não vamos fazer isso, a gente vai clamar ao Senhor, nós vamos voltar atrás, nós vamos até aquele lugar onde a gente agia tão eficazmente, porque nós sabemos que na cruz o Senhor levou, o Senhor nos tornou doces para Ele, o Senhor tirou esse pecado e tornou uma água doce para Ele, e pela fé a gente vai tomar posse daquilo que Deus tem disponibilizado para nós. Nós somos aqueles que temos ouvido e escutamos aquilo que o Senhor diz para a igreja, né? Então nós vamos sim, meus amados, nos apresentar para Ele aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar, e que manejam bem a palavra do Senhor, né? Como Paulo falou em 2 Timóteo 2,15. Vou chamar os céus para orar. Amém? Deus abençoe vocês.